Compreender a verdadeira essência do cristianismo exige um olhar atento e uma profunda reflexão. Infelizmente, nem todos os que se dizem cristãos refletem realmente a natureza de Cristo em suas vidas. Existe uma triste realidade que muitas vezes encontramos pessoas que caminham entre nós, mas cujos corações estão longe de Deus, escondendo ambições egoístas atrás de uma máscara de piedade. Esses indivíduos, a quem poderíamos chamar de narcisistas cristãos, são perigosos não apenas para aqueles que estão ao seu redor, mas também para o testemunho da própria igreja. Suas palavras podem soar santas, suas ações podem parecer caridosas, mas, na verdade, suas motivações estão enraizadas no desejo de se glorificar, em vez de exaltar a Deus. Como Jesus nos advertiu em Mateus 7:1-5, devemos estar atentos aos falsos profetas, que vêm até nós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. O que ele nos ensina é um convite a discernimento, um chamado para olhar além das aparências e examinar o fruto da vida de cada um. A verdadeira fé gera humildade, amor e serviço, enquanto o narcisismo cresce alimentado pelo orgulho, manipulação e autopromoção. C.S. Lewis, em sua obra Cartas de um Secto, descreve como a fé pode ser distorcida para servir ao orgulho e aos desejos egoístas, mostrando como o inimigo é capaz de usar até as aparências para enganar. Mas Deus nos chama para sermos sábios, testando todo espírito e retendo o que é bom, como ensinam Tessalonicenses 5:2-1, o desafio, portanto, é perceber os sinais de um falso cristianismo e saber como responder com graça e discernimento. Que possamos ser equipados com as ferramentas necessárias para distinguir o verdadeiro do falso e, com coragem, caminhar na luz de Cristo. Mesmo diante da decepção, um dos sinais mais evidentes de um narcisista cristão é a sua capacidade de criar uma falsa sensação de intimidade. Esses indivíduos são mestres em apresentar uma fachada de proximidade, com sorrisos calorosos, palavras bem colocadas e gestos que aparentam cuidado. No entanto, quando você examina suas ações mais de perto, percebe que suas relações são vazias, servindo apenas aos seus próprios interesses. Eles podem frequentar a igreja, liderar ministérios e até orar de forma eloquente, mas sua conexão com os outros carece da profundidade e da vulnerabilidade que a verdadeira intimidade exige. Imaginem, por exemplo, alguém que rega uma planta de plástico todos os dias. À primeira vista, pode parecer que essa pessoa está nutrindo a vida, mas sabemos que, por mais que ela regue a planta, ela nunca crescerá, porque é de plástico. Essa é a natureza das relações com um narcisista. Eles podem investir tempo e energia nas pessoas, mas apenas de uma maneira que os beneficie, não para o crescimento mútuo. A fachada de conexão pode até parecer autêntica, mas nunca gera os frutos da confiança. Empatia ou vulnerabilidade? A verdadeira intimidade, por outro lado, reflete o amor de Cristo. Jesus não apenas ofereceu uma conexão superficial, mas investiu profundamente nas pessoas, caminhando ao lado delas em seus momentos de alegria. Medo e falhas. A intimidade genuína envolve estar presente, ouvir e oferecer nosso coração de forma desinteressada. É o tipo de amor descrito em 1 Coríntios 1:3-4-7, onde o amor é paciente, é bondoso, não se vangloria e não busca seus próprios interesses,
Os narcisistas, no entanto, falham nesse teste de amor, pois suas motivações estão enraizadas em um comportamento egoísta. Eles não conseguem nutrir uma conexão autêntica porque seu coração busca admiração em vez do bem-estar dos outros. A verdadeira humildade e o amor sacrificial são as marcas de um cristão genuíno. E é essa a medida com a qual devemos avaliar nossas próprias relações. É importante entender que a verdadeira intimidade vai além das palavras e gestos aparentes. Quando falamos sobre o amor e a conexão genuína, estamos nos referindo a algo que se constrói a partir da vulnerabilidade, da confiança mútua. No entanto, os narcisistas muitas vezes criam uma ilusão de proximidade, mas, no fundo, suas relações são transacionais e baseadas no que podem obter delas. Eles se envolvem com os outros, mas sempre com um propósito egoísta, com a expectativa de receber algo em troca. Em contraste, o amor verdadeiro, como o de Cristo, é fundamentado na doação incondicional. Jesus nos mostrou como devemos nos relacionar com os outros, oferecendo seu amor sem esperar algo em troca. Ele se entregou por nós, não para ser adorado, mas para nos salvar. Quando nos olhamos no espelho das Escrituras, vemos que Cristo não apenas ama de maneira superficial, mas de forma profunda e transformadora. Esse tipo de amor exige sacrifício e humildade, algo que os narcisistas não conseguem oferecer. Eles se afastam de qualquer conexão que exija algo deles, além do que podem controlar ou tirar vantagem. Em suas interações, há sempre uma expectativa de recompensa. Não é o amor altruísta de Cristo que se reflete em suas ações, mas um amor distorcido, focado no que pode ser retirado dos outros. Como cristãos, somos chamados a imitar o exemplo de Cristo, que não usou o seu poder para manipular, mas para servir. O amor verdadeiro, aquele que se reflete na vida de Cristo, não depende de condições ou de retribuição, mas se dedica ao bem-estar do outro, mesmo sem reconhecimento. Quando nos deparamos com pessoas que buscam essa conexão apenas para fortalecer sua própria imagem, devemos nos lembrar do ensino de Jesus em João 3,5, quando ele humildemente lavou os pés dos discípulos, mostrando-nos o verdadeiro significado de servir e amar. O amor de Cristo é um amor de serviço, não de busca por status ou poder. Quando nos deparamos com um cristão que reage de maneira defensiva ou até agressiva diante de críticas, é um claro sinal de que algo está fora de lugar. A forma como alguém lida com a correção pode revelar muito sobre o seu coração. Os narcisistas, por exemplo, não conseguem lidar bem com qualquer tipo de crítica, mesmo que seja feita com amor e sinceridade. Eles veem qualquer tentativa de correção como um ataque pessoal à sua imagem, e não como uma oportunidade de crescimento. Em vez de refletir sobre o que foi dito, eles preferem negar, justificar suas ações ou até mesmo atacar quem os corrige. Esse comportamento é o reflexo de um ego frágil e inflado pelo orgulho. A Bíblia, porém, nos ensina a abraçar a correção com humildade. Provérbios 9, 8 até 9 diz que não repreendas o zombador, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Essa passagem nos mostra que a verdadeira sabedoria está em acolher a correção com o coração aberto, reconhecendo que ela é uma ferramenta divina para nos moldar à imagem de Cristo. Quando lemos a história de Davi, vemos um exemplo claro de como a humildade deve ser a nossa resposta diante da correção.
Quando o profeta Natã confrontou Davi sobre o pecado com Batseba, Davi não reagiu com ira ou negação, mas se humilhou e se arrependeu. Ele disse: pequei contra o Senhor, 2 Samuel 1, 2, 1, 3. Esse é o modelo de um coração verdadeiramente submisso a Deus, que aceita a correção não como algo negativo, mas como uma chance de se aproximar ainda mais do Senhor. Em contraste, o narcisista nunca admitirá a culpa, pois seu orgulho não permite que ele reconheça seus erros. Ele prefere se esconder atrás de desculpas ou acusações contra os outros. A verdadeira humildade, como ensina Tiago 4,6, é saber que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos, então, aprender a acolher as críticas como uma oportunidade de crescimento espiritual e a agradecer por elas, pois elas nos ajudam a nos aproximar de Cristo. A verdadeira humildade nos ensina a aceitar a correção com um coração aberto, pronto para aprender e crescer. Quando somos confrontados, seja em uma conversa simples ou em um momento mais sério, é importante refletirmos se estamos buscando o nosso próprio bem-estar ou se estamos realmente dispostos a ser moldados por Deus. A atitude de um cristão genuíno diante da correção é muito diferente daquela de um narcisista. Enquanto o cristão se humilha, reconhecendo que a correção é uma oportunidade de aproximação de Deus, o narcisista vê a correção como um ataque pessoal. Eles não conseguem olhar além de si mesmos para enxergar que as críticas, quando feitas com amor e sabedoria, podem ser um instrumento de Deus para o seu aperfeiçoamento. A Bíblia nos ensina que devemos ser rápidos para ouvir, tardios para falar, Tiago 1:9. O que implica numa postura de humildade e prontidão para aprender, sem reagir impulsivamente. O exemplo de Davi, quando confrontado por Natã, é um modelo a ser seguido. Davi não tentou justificar suas ações, nem se esquivou do confronto. Ele disse: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 1:2, 1:3. Mostrando um coração quebrantado e contrito, que é o que Deus busca em cada um de nós. Quando somos corrigidos, seja por um amigo, um líder espiritual ou por uma situação difícil da vida, devemos enxergar nisso uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus, para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes preferimos evitar a correção, temendo o desconforto ou a vergonha, mas precisamos lembrar que Deus usa esses momentos para nos purificar e nos tornar mais fortes. A correção não deve ser vista como um peso, mas como uma bênção, pois ela nos ajuda a crescer na fé e a viver de maneira mais fiel ao Evangelho. Ao contrário do narcisista, que se coloca acima de tudo e de todos, o cristão verdadeiro sabe que o orgulho é um obstáculo para o relacionamento com Deus e com os outros. Em vez de se defender, ele se entrega à graça de Deus, permitindo que o Senhor o transforme em sua imagem e semelhança. O verdadeiro cristão não busca apenas seguir regras ou aparentar ser bom aos olhos dos outros. Ele busca viver de acordo com o coração de Deus, e isso envolve uma entrega constante. Um abrir-se para o outro de maneira sincera e sem segundas intenções. Muitas vezes, em nosso mundo, somos confrontados com atitudes que nos fazem questionar se aquilo que vemos é realmente o amor de Cristo ou uma versão distorcida dele, alimentada por interesses pessoais. As ações de um narcisista cristão, que pode até se envolver em atividades de caridade, podem parecer altruístas à primeira vista, mas, na realidade, essas ações geralmente têm uma motivação oculta. Eles buscam aprovação, reconhecimento e, acima de tudo,
um aumento em sua própria imagem. Em contraste, o cristão verdadeiro pratica a caridade não para ser visto ou admirado, mas porque o amor de Cristo o leva a fazer o bem sem esperar nada em troca. Quando Jesus nos ensina sobre o amor incondicional, Ele nos chama para servir aos outros de forma simples e generosa, sem o desejo de sermos recompensados ou reconhecidos. Esse tipo de serviço genuíno não busca glória pessoal, mas se reflete na capacidade de doar-se ao próximo sem egoísmo. O amor de Cristo é aquele que se entrega, que se sacrifica, que ama sem expectativas. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Um ato de humildade que exemplifica o verdadeiro serviço. Esse tipo de amor não espera algo de volta, ele simplesmente existe para o bem do outro. E é justamente aí que a diferença se torna clara. Enquanto o narcisista busca sempre receber, seja através de elogios, status ou algum tipo de benefício, o cristão verdadeiro se contenta em servir e amar sem que ninguém perceba. Ele segue o exemplo de Cristo, que, sendo Senhor, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muitas vezes, é preciso um olhar mais atento para perceber a verdadeira motivação por trás das ações, como Cristo nos ensina em Mateus 6, 3 até 4. O verdadeiro ato de caridade não deve ser feito para ser visto, mas em segredo, para que a recompensa venha de Deus. Ele é o único que vê o coração e que recompensará cada ato de amor genuíno. Portanto, ao olharmos ao nosso redor, é importante discernir se estamos vendo o amor de Cristo ou apenas um reflexo distorcido desse amor, moldado pelas expectativas egoístas de alguém que se serve dos outros para sua própria glória. Como cristãos, somos chamados a refletir o amor de Cristo de uma maneira pura e desinteressada, a fim de ser luz no mundo e exemplo de um amor que não busca reconhecimento, mas que é dado gratuitamente, como Cristo nos deu o seu amor. A verdadeira humildade, ela vai além de simplesmente evitar a arrogância ou o orgulho visível. Ela se manifesta no coração e nas ações do cristão, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que faz. A humildade que Cristo ensina não é um comportamento forçado, mas uma disposição interior que leva o cristão a reconhecer sua total dependência de Deus. Humildade é saber que, por mais que possamos ter conquistas ou talentos, tudo vem de Deus. E nada é mérito nosso. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que, apesar de ser o Filho de Deus, Ele escolheu viver de forma simples e sem exaltação. Ele não buscou honra ou reconhecimento, mas serviu aos outros com um amor profundo e genuíno, que não visava a sua própria glorificação. Esse tipo de humildade é o que devemos buscar. Porque, ao contrário do narcisista, que busca sempre o centro das atenções, o cristão verdadeiro encontra sua grandeza em servir aos outros e não em ser servido. A verdadeira humildade nos ensina a fazer as coisas em silêncio, sem esperar aplausos, reconhecendo que o verdadeiro prêmio está em fazer a vontade de Deus e não em alcançar fama ou reconhecimento pessoal. É um amor que se doa sem esperar nada em troca e que se expressa através de gestos simples, mas profundos. Em nossa vida cotidiana, podemos ser tentados a buscar o reconhecimento por nossas boas ações, seja na igreja, no trabalho ou até mesmo em casa. Mas a palavra de Deus nos lembra que a verdadeira grandeza não está em ser o primeiro ou o mais visível, mas em ser o último,
em servir aos outros com coração puro. Jesus nos ensina que, ao lavarmos os pés uns dos outros, ao ajudar os necessitados, ao acolher os marginalizados, estamos refletindo seu amor. Não se trata de reconhecimento, mas de fazer o que Deus nos chama a fazer. Ele nos chamou para ser luz no mundo, mas uma luz que não brilha para si mesma, mas para refletir a glória de Deus. Portanto, a humildade verdadeira é aquela que se esconde no amor ao próximo e na obediência a Deus, sem buscar recompensas terrenas. Quando nos afastamos do centro das atenções e focamos em servir aos outros com o coração puro, é nesse lugar de humildade que encontramos a verdadeira alegria. Essa é a humildade que Cristo nos ensina. E é essa humildade que nos torna mais parecidos com Ele a cada dia. É impressionante como a manipulação da palavra de Deus pode ser uma das ferramentas mais perigosas nas mãos de quem não tem um coração alinhado com a verdade de Cristo. Muitas vezes, os narcisistas cristãos distorcem as Escrituras para justificar seus próprios desejos e manipular aqueles ao seu redor. Eles selecionam versículos de maneira seletiva, fora de contexto, para apoiar suas ações egoístas e obter o controle sobre os outros. Essa prática não é nova, pois até o próprio Satanás, quando tentou Jesus no deserto, usou as Escrituras de maneira distorcida, citando o Salmo 91 para tentar convencer Cristo a lançar-se do pináculo do templo, desafiando a fidelidade de Deus. Mas Jesus, conhecedor da verdadeira essência da palavra, respondeu com sabedoria, corrigindo o uso impróprio das Escrituras e reafirmando que a obediência a Deus deve ser incondicional e não sujeita à manipulação. A Bíblia, quando utilizada de maneira correta, nos leva a uma vida de humildade, amor e transformação. No entanto, quando é usada de maneira errada, pode levar à destruição. Como Paulo nos alerta em Timóteo 2, 1, 5, somos chamados a manusear corretamente a palavra da verdade. Ou seja, devemos nos apropriar das Escrituras com reverência e com o desejo sincero de entender a vontade de Deus. A verdadeira interpretação bíblica nos leva a uma vida de conformidade com Cristo, não ao oposto, onde buscamos distorcer a palavra para atender aos nossos próprios interesses. Muitas vezes, os narcisistas se apropriam das Escrituras para criar uma aparência de espiritualidade, enganando os outros e até mesmo a si mesmos. Eles podem usar versículos que falam de prosperidade, bênçãos ou até mesmo de autoridade espiritual, para convencer as pessoas de que sua visão e ações são aprovadas por Deus, quando na realidade sua busca incessante por poder e controle está longe do que Deus deseja para as suas vidas. O desafio, portanto, é permanecer vigilante e discernir quando a palavra está sendo manipulada. Como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar a verdade completa das Escrituras, a buscar não apenas os versículos que nos agradam, mas também aqueles que nos confrontam e nos desafiam a viver uma vida de santidade e obediência. Isso exige uma relação profunda com a Bíblia, que vai além da leitura superficial e se aprofunda em uma compreensão transformadora. Não podemos permitir que a palavra de Deus seja usada como uma ferramenta de controle, mas devemos nos render a ela, permitindo que ela nos molda e nos guia para uma vida de amor, serviço e humildade, como Cristo nos ensinou. A Bíblia é um farol que nos orienta no caminho da verdade, e quando a usamos corretamente, ela nos leva a um lugar de mais intimidade com Deus.
nos livrando das armadilhas do ego e da manipulação. A utilização correta da palavra de Deus é um pilar essencial na vida cristã, pois ela tem o poder de nos transformar e de nos guiar no caminho da santidade. Quando a Escritura é lida e aplicada com o coração sincero e disposto a ser moldado pela vontade de Deus, ela se torna uma fonte inesgotável de sabedoria, orientação e cura. Porém, como vimos anteriormente, a manipulação das Escrituras para fins egoístas é um perigo real, principalmente quando pessoas distorcidas pela vaidade e orgulho tentam usar a Bíblia como um meio para alcançar poder ou controle sobre os outros. É importante que cada cristão se aproprie da palavra com reverência, estudando-a em seu contexto completo e não apenas selecionando versículos que reforçam seus próprios interesses. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como lidar com a palavra de Deus. Durante sua tentação no deserto, ele não apenas conhecia as Escrituras, mas também sabia como usá-las corretamente, respondendo ao tentador com uma compreensão profunda e contextual daquilo que Deus realmente dizia. Esse é o modelo que devemos seguir, conhecer a palavra de Deus profundamente, orando por sabedoria e discernimento, para que possamos resistir às tentações de usar a Bíblia de maneira manipulativa ou distorcida. Quando lemos as Escrituras, devemos nos perguntar: estamos nos permitindo ser transformados por ela, ou estamos tentando encaixá-la nas nossas próprias preferências e conveniências? A verdadeira aplicação das Escrituras nos leva à humildade e à obediência, não à exaltação de si mesmo. Precisamos também ter em mente que a Bíblia não é apenas um manual de regras, mas uma revelação do caráter de Deus, que nos chama a viver de acordo com sua vontade, a amar os outros como Ele nos amou e a servir ao próximo sem esperar recompensas ou reconhecimento em momentos de dificuldade, quando as Escrituras são usadas de maneira errada. Podemos nos sentir perdidos ou confusos, mas é importante lembrar que Deus sempre nos dará discernimento por meio do Espírito Santo, que nos ajuda a compreender a verdade que Ele quer nos revelar. A palavra de Deus é viva e eficaz, como nos diz Hebreus 4, 1, 2. E, ao usá-la corretamente, podemos encontrar não apenas conforto, mas também força para superar os desafios da vida. Portanto, ao estudarmos a Bíblia, devemos buscar mais do que um simples entendimento intelectual. Devemos buscar uma aplicação que nos transforme, que nos faça mais semelhantes a Cristo e que nos ajude a viver de maneira verdadeira, longe das distorções que o ego pode tentar impor. A palavra de Deus deve ser nossa guia, nossa fortaleza, e nunca um meio para servir aos nossos próprios interesses. Ao focarmos em Cristo, o Verbo de Deus, e em sua vontade, podemos ter a certeza de que estamos caminhando na verdade. O coração do cristianismo sempre foi e sempre será o amor verdadeiro. Aquele que se preocupa com as necessidades dos outros sem esperar nada em troca. No entanto, para muitos narcisistas, a caridade e o serviço aos outros não são mais do que uma fachada para fortalecer sua própria imagem. Eles podem ser generosos, podem dar ofertas, podem até se envolver em ações de caridade, mas no fundo, suas motivações não são altruístas. Eles fazem o bem, mas o fazem de uma forma que também os beneficia, seja em termos de status social, reconhecimento ou a sensação de poder sobre os outros. O cristão verdadeiro, por outro lado, vê no serviço aos outros uma oportunidade de refletir o amor de Cristo.
sem se preocupar com os aplausos ou recompensas. Jesus não nos chamou para fazer o bem apenas quando é conveniente ou quando podemos ser vistos. Ele nos ensina que devemos servir de forma silenciosa, sem expectativas de reconhecimento, mas com desejo de realmente fazer o bem e ajudar aqueles que mais precisam. Quando praticamos a generosidade com uma motivação genuína, estamos em sintonia com o Espírito de Cristo, que se entregou por nós sem nenhuma condição. Em Mateus 6, 3 até 4, Jesus nos diz: quando, pois, fizeres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja feita em segredo, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa passagem nos ensina que a verdadeira caridade é aquela que é feita sem querer que os outros saibam, sem buscar reconhecimento. Não importa se alguém está observando ou se as pessoas vão nos elogiar, o importante é a atitude do nosso coração. O narcisista, que faz boas ações esperando recompensa, nunca encontrará verdadeira paz no serviço, porque seu coração está fixado na própria imagem e não no bem-estar do próximo. A generosidade genuína não busca fama ou reconhecimento, mas se alinha com o exemplo de Cristo, que se fez servo de todos. Ele não estava preocupado com o que os outros pensavam dele, mas com o que ele podia oferecer àqueles que estavam ao seu redor, especialmente aos marginalizados e necessitados. É isso que devemos buscar em nossas próprias vidas. Quando servimos aos outros, nossa motivação deve ser o desejo de refletir o amor de Deus e cuidar das pessoas com humildade e compaixão, sem esperar nada em troca. Se alguém nos oferece algo em reconhecimento, devemos ser gratos, mas nunca esperar que isso aconteça. O maior prêmio já nos foi dado, a salvação em Cristo. Quando entendemos isso, vemos que nossa generosidade e serviço são uma resposta ao imenso amor que Deus tem por nós, e não algo que fazemos para tentar ganhar a aprovação dos outros ou de Deus. A verdadeira generosidade, então, é desinteressada e sacrificial, refletindo o amor de Cristo em um mundo que tanto precisa de autenticidade e compaixão. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, muitas vezes vemos a aparência de generosidade, mas raramente conseguimos enxergar as verdadeiras intenções por trás dessas ações. Para os narcisistas, as boas ações são uma forma de obter validação, reconhecimento e, em muitos casos, controle sobre os outros. Eles podem até demonstrar gestos de bondade, mas é importante observar que, por trás de suas ações, muitas vezes existe um desejo profundo de ser admirado, de ser visto como alguém melhor ou mais espiritual. Esse tipo de comportamento distorce o verdadeiro espírito de serviço que Cristo nos ensina. Jesus nunca fez nada para ser visto ou para impressionar os outros. Ele sempre agiu com uma motivação pura, movido pelo amor genuíno pelos outros. Sua vida foi um exemplo de generosidade verdadeira, que não exigia aplausos ou recompensa, mas que visava o bem-estar do próximo acima de tudo. O cristão, portanto, deve buscar imitar esse exemplo de Cristo, onde o serviço ao próximo não é uma forma de autopromoção, mas uma expressão de um amor que não espera nada em troca. Servir com humildade e generosidade é a verdadeira essência do cristianismo. E isso deve ser visto em nossas ações cotidianas. Quando ajudamos alguém, seja com o nosso tempo, recursos ou habilidades. A motivação deve ser o desejo de verdadeiramente fazer o bem, sem segundas intenções ou expectativas.
É essa generosidade genuína que reflete o amor de Cristo no mundo. Muitos podem ver nossas ações, mas a verdadeira recompensa vem de Deus, que vê o coração e conhece nossas intenções. Em Mateus 6, 1 até 4, Jesus nos ensina que nossa caridade deve ser feita em segredo, sem buscar reconhecimento humano, porque a verdadeira recompensa vem do Pai Celestial. O cristão verdadeiro não busca a glória dos homens, mas a aprovação de Deus, que conhece as motivações mais íntimas de cada um. Quando fazemos o bem com o coração puro, sem esperar nada em troca, estamos verdadeiramente vivendo o amor de Cristo. Ele nos chama para servir sem esperar que o mundo nos celebre, mas para que possamos, em nossos corações, saber que estamos cumprindo a sua vontade e levando o seu amor aos outros de forma autêntica. Portanto, ser generoso não é apenas dar o que temos, mas dar com o coração puro, disposto a sacrificar o que for necessário pelo bem do outro, assim como Cristo fez por nós. Muitas vezes, na vida cristã, enfrentamos pessoas que, de uma forma ou de outra, mostram comportamentos volúveis, mudando constantemente entre estados de bondade e crueldade, entre momentos de devoção e descaso. Isso é especialmente comum em pessoas que vivem suas vidas com um coração egoísta, buscando satisfazer suas próprias necessidades e desejos, sem se preocupar com as consequências para os outros. Essa instabilidade emocional e comportamental pode gerar grande confusão, frustração e até mesmo exaustão para aqueles que convivem com elas. A Bíblia nos fala sobre a importância de termos um coração estável, fundamentado na rocha que é Cristo, quando nossa vida é ancorada em Deus. Não importa os ventos e as tempestades que surgem, nossa fé permanece firme. No entanto, os narcisistas, por não terem essa base sólida, são como casas construídas sobre areia, que não resistem aos ventos fortes e às tempestades da vida. Eles são levados pelas emoções e pelas circunstâncias, e suas ações se tornam imprevisíveis, e isso não só afeta eles mesmos, mas também as pessoas ao seu redor, que nunca sabem qual versão da pessoa estarão encontrando naquele dia, quando nos colocamos na presença de Deus. Ele nos dá a estabilidade emocional e espiritual que precisamos para navegar pelas dificuldades da vida. Em Filipenses 4:7. Somos lembrados de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz, que vem de um relacionamento profundo com Cristo, nos dá a capacidade de manter a calma e a clareza, mesmo nas situações mais desafiadoras, em contraste àqueles que vivem fora dessa paz, dependendo apenas de si mesmos para encontrar estabilidade, acabam em constante agitação, tornando suas vidas e as vidas daqueles ao seu redor uma montanha-russa emocional. Como cristãos, devemos buscar a estabilidade que vem de uma confiança inabalável em Deus, não permitindo que nossas emoções ou circunstâncias ditem nossas ações. Jesus nos chama para virmos a Ele quando estamos cansados e sobrecarregados, oferecendo-nos descanso para nossas almas. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quando encontramos nosso descanso nele, somos capazes de viver com uma paz duradoura, não apenas em nossa relação com Deus, mas também com os outros. O cristão estável, fundamentado em Cristo, é um farol de luz e paz para aqueles ao seu redor, pois ele não é movido pelas marés emocionais
ou pelas tentações de manipulação, mas caminha com a firme confiança de que Deus está no controle. Quando somos assim, somos capazes de trazer estabilidade e consolo para aqueles que mais precisam. Quando refletimos sobre a vida cristã, percebemos que ela não é apenas um conjunto de regras a serem seguidas, mas um relacionamento profundo com Deus que nos transforma de dentro para fora. A estabilidade que vem de Cristo não é uma estabilidade superficial ou baseada em circunstâncias externas, mas uma paz que ultrapassa todo entendimento. Isso significa que, independentemente das situações que enfrentamos, podemos permanecer firmes na fé, confiando plenamente que Deus está no controle de tudo. No entanto, aqueles que vivem com um coração egocêntrico e volúvel, como os narcisistas, são facilmente agitados pelas ondas da vida. Sua estabilidade emocional e espiritual depende de fatores externos e de como os outros os percebem, e não de uma confiança sólida em Deus. Isso cria uma vida de altos e baixos, de instabilidade constante, quando não estamos ancorados em Cristo. Nossas emoções e ações podem se tornar imprevisíveis, o que afeta não apenas a nossa paz interior, mas também nossas relações com os outros. A verdadeira estabilidade vem do entendimento de que, em Cristo, somos completos. Ele nos oferece uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que guarda nossos corações e nossas mentes. Em um mundo onde as emoções muitas vezes nos dominam, encontrar essa estabilidade é um desafio, mas também uma bênção imensa. Jesus nos chama para lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, e Ele promete cuidar de nós. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades ou desafios, mas que, mesmo no meio das tempestades, podemos confiar que Ele nos sustentará. Quando estamos firmemente plantados em Cristo, a vida pode nos trazer ventos fortes, mas não nos derrubam, porque nossa fundação está em algo muito mais forte do que qualquer tempestade. Isso é o que distingue o cristão genuíno de alguém que é levado pela correnteza da vaidade e do egoísmo. O cristão que está em Cristo é alguém que irradia paz e estabilidade. Não porque sua vida seja perfeita, mas porque sua confiança está na promessa de que Deus é fiel e jamais nos abandonará. Portanto, é importante examinarmos nossas próprias vidas e ver onde estamos buscando nossa estabilidade. Se estamos procurando segurança nas coisas temporais ou na aprovação dos outros, estamos num terreno instável, mas se colocarmos nossa confiança completamente em Deus, encontraremos uma paz duradoura que permanecerá em nós. Não importa as circunstâncias que enfrentemos, Deus é a nossa rocha firme. E é nele que encontramos a verdadeira estabilidade. Discerning the difference between a true follower of Christ and a narcissistic Christian is no easy task. Especially in a world where appearances often deceive. However, the Bible provides us with clear guidance to help us distinguish between the two. As Christians, we are called to reflect the character of Christ, who embodied humility, love, and service. Those who follow Christ sincerely will exhibit these qualities, even when no one is watching, because their hearts are focused on honoring God and serving others, not themselves. On the other hand, narcissistic Christians may outwardly appear to follow Christ, but their actions are driven by selfish ambition, pride, and a desire for recognition. They often use their faith as a tool to manipulate and control others.
seeking personal glory rather than pointing others to the glory of God. One of the key differences between a true disciple of Christ and a narcissistic Christian lies in how they respond to others. A true follower of Christ listens, empathizes, and serves selflessly, while a narcissistic Christian is more focused on using others to meet their own needs and desires. Jesus taught us that the greatest commandment is to love God with all our heart, soul, and mind, and to love our neighbor as ourselves. Narcissistic Christians, however, often struggle to truly love others because their focus is on themselves rather than on serving and lifting up those around them. Another sign of a true follower of Christ is the willingness to be corrected and to grow spiritually. A true Christian embraces the discipline and correction that come from God, recognizing that it is through this process that we are shaped into the image of Christ. Narcissistic Christians, however, react defensively to correction, often becoming angry or dismissive, as they cannot bear the thought of being wrong or humbled. Their pride blinds them to the fact that correction is a tool for growth and spiritual maturity. As we examine our own lives, we must ask ourselves, are we seeking to reflect the character of Christ in everything we do? Are we serving others out of genuine love? Or are we seeking recognition and validation for ourselves? Are we willing to be corrected and to grow in humility? Or are we clinging to our pride? These are questions that should challenge us to examine our hearts and to ensure that we are living in alignment with the teachings of Christ. A true disciple of Christ will always seek to love, serve, and reflect God's glory, while a narcissistic Christian will seek to elevate themselves at the expense of others. As we strive to follow Christ, let us remember that the path to true greatness is through humility, service, and selflessness, just as Jesus demonstrated for. Ao final de toda essa reflexão, é importante lembrarmos que a verdadeira vida cristã é aquela que busca refletir o amor e os ensinamentos de Cristo, não por meio de palavras ou aparências, mas através de ações genuínas e humildes. O caminho de Cristo é um caminho de serviço, de entrega e de amor incondicional. Quando seguimos verdadeiramente a Cristo, nossas motivações são puras, nossas ações são focadas no bem dos outros e nossa vida reflete a glória de Deus e não a nossa. Jesus nos chamou para ser luz do mundo, mas essa luz deve brilhar através de nossa humildade, não de nosso orgulho. É um grande desafio viver de maneira verdadeira e íntegra, especialmente em um mundo onde as pessoas frequentemente buscam reconhecimento, poder e controle. Porém, como discípulos de Cristo, devemos lembrar que o maior exemplo que temos é o de um Salvador que, sendo Deus, se fez homem para servir e não para ser servido. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza está na capacidade de se abaixar para levantar os outros, de lavar os pés dos discípulos, de oferecer nossa vida em amor ao próximo. Nossa jornada cristã é marcada pela humildade, pelo desejo de crescer em santidade, pelo compromisso de refletir o caráter de Cristo,
Não podemos permitir que as armadilhas do narcisismo ou do orgulho nos desviem desse caminho. A vida cristã verdadeira não é sobre buscar uma posição elevada ou reconhecimento, mas sobre viver com o coração voltado para Deus e para os outros. E, ao fazer isso, estamos imitando Cristo, que viveu uma vida de serviço, de doação, sem jamais buscar seus próprios interesses, que possamos, portanto, ser fiéis ao chamado de Cristo, buscando em nossas vidas a verdadeira humildade, o verdadeiro amor e a verdadeira obediência. E que, ao enfrentarmos os desafios e as tentações, lembremos que Deus é a nossa força e o nosso refúgio. Ele nos capacita a viver de acordo com sua vontade e a refletir seu amor. A começar dentro de nossas próprias casas, passando por nossas comunidades e chegando ao mundo. Que o Espírito Santo nos ajude a ser cada vez mais como Cristo, vivendo não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. E, ao fazermos isso, experimentaremos a paz e a alegria que só Ele pode dar. A paz que excede todo entendimento e que nos guarda em Cristo Jesus. Em nossa caminhada cristã, somos constantemente desafiados a olhar para dentro de nós mesmos e examinar nossas motivações e atitudes. Muitas vezes, somos tentados a agir de maneira egoísta, buscando reconhecimento ou aproveitando as situações para nossa própria vantagem, mesmo em áreas que deveriam refletir a nossa fé. No entanto, o verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que se deixa transformar pela sua palavra e pelo seu exemplo. Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza não está no poder ou no status, mas na humildade e no serviço. Quando olhamos para sua vida, vemos um homem que não buscou ser exaltado, mas se entregou completamente aos outros, se sacrificando para que pudéssemos ter vida. É fácil cair na tentação de querer ser reconhecido por nossas boas ações, mas, como cristãos, somos chamados a viver de maneira diferente. Devemos agir não para que os outros nos vejam, mas para que a glória de Deus seja refletida em nossas ações. Nossa vida deve ser um testemunho do amor de Cristo, não um palco para nossas próprias realizações. Em tudo o que fazemos, devemos perguntar isso: honra a Deus ou a mim mesmo? Quando conseguimos discernir essa diferença, nossa vida começa a se alinhar mais com a vontade de Deus. E o verdadeiro propósito de nossa fé começa a florescer. Não estamos aqui para buscar nossa própria glória, mas para viver para a glória de Deus, refletindo sua luz para o mundo. Jesus nos deu o exemplo perfeito disso. E Ele nos chama para seguir seus passos. Cada ato de amor, cada gesto de generosidade, cada palavra de encorajamento deve ser feito com a intenção de glorificar a Deus e não de atrair atenção para nós mesmos. Em nossa luta diária contra o ego, devemos nos lembrar que o amor de Cristo em nós é o que nos capacita a viver de maneira verdadeira e autêntica. Ele nos fortalece para resistir às tentações do orgulho e da vaidade, nos lembrando constantemente de que a verdadeira alegria vem de viver segundo a vontade de Deus. Que possamos, a cada dia, morrer para nós mesmos e viver para Cristo, buscando ser instrumentos de sua paz. Humildade e amor em um mundo que tantas vezes se perde em busca de si mesmo. A vida cristã é, antes de tudo, um convite a uma transformação profunda do coração. Ao seguirmos Jesus, não estamos apenas aderindo a um conjunto de regras ou rituais, mas nos rendendo ao seu amor, que nos chama a viver de maneira radicalmente diferente. Ele nos chama
para sair de nós mesmos, para deixar para trás nossos egoísmos, para abraçar o outro com amor incondicional, como Ele fez por nós. Isso não significa viver uma vida de perfeição superficial, mas uma vida marcada pela sinceridade, pelo desejo de crescer e ser moldado por Ele. A verdadeira transformação que Cristo deseja em nós vai muito além de uma mudança exterior. Ele quer que nossos corações sejam purificados, que nossas motivações sejam alinhadas com a sua vontade. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos tantos tentando encontrar satisfação, reconhecimento e amor em coisas que, no fim, não satisfazem o cristão. No entanto, é chamado a viver de maneira diferente, não buscando o prazer imediato ou o reconhecimento do mundo, mas confiando que a verdadeira alegria vem de viver para Deus e para o bem dos outros. Jesus nos ensinou a importância de servir ao próximo, de fazer o bem sem esperar nada em troca, e de não viver buscando nossa própria glória, mas a glória de Deus. Quando vivemos de acordo com essa verdade, nossos relacionamentos se transformam, passamos a olhar os outros com os olhos de Cristo, a ver neles a imagem de Deus e a tratá-los com o mesmo respeito e amor com que Ele nos tratou. Isso não é fácil, porque constantemente somos desafiados pelas tentações do ego e do orgulho. Mas Deus nos dá o Espírito Santo para nos ajudar a vencer essas lutas. Ele nos dá a força para viver em humildade e para refletir o seu amor em nossas ações diárias. Cada pequeno ato de bondade, cada gesto de perdão, cada palavra de encorajamento se torna uma oportunidade de ser Cristo para os outros. O verdadeiro cristão não busca a aprovação do mundo, mas a aprovação de Deus, que conhece o coração de cada um. Ao vivermos dessa maneira, nos tornamos luz em um mundo que precisa desesperadamente do amor e da verdade de Cristo. Nossa vida passa a ser um testemunho vivo da graça de Deus. E, ao fazer isso, experimentamos a paz que só Ele pode oferecer. A verdadeira transformação vem quando colocamos nossa confiança em Deus, permitindo que Ele nos guie em todas as áreas de nossas vidas, para que possamos viver de acordo com seu propósito e seu amor. Em nossa caminhada cristã, é comum nos depararmos com desafios internos e externos que nos testam constantemente. Às vezes, somos chamados a enfrentar situações que mexem profundamente com nossas emoções, como a frustração, a ira ou o desânimo. No entanto, é exatamente nessas situações que nossa fé é posta à prova, pois a forma como reagimos a essas dificuldades revela muito sobre o estado do nosso coração. Jesus nos ensinou que o verdadeiro cristão não é aquele que vive uma vida sem dificuldades, mas aquele que, mesmo em meio às dificuldades, mantém sua confiança em Deus. Quando somos confrontados com situações difíceis, temos a escolha de reagir com raiva e amargura, ou de permitir que Deus use esses momentos para nos moldar e nos ensinar. A chave está em como lidamos com nossas emoções e pensamentos. E, mais importante ainda, em como escolhemos agir diante dessas circunstâncias. A Bíblia nos ensina que devemos guardar nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. Isso significa que, ao enfrentarmos as tentações e dificuldades da vida, precisamos constantemente nos lembrar de que nossa identidade está em Cristo e não nas circunstâncias ao nosso redor. É fácil, em momentos de frustração, cair na tentação de reagir de maneira impulsiva ou egoísta, mas Deus nos chama
a sermos pacientes e a confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Como cristãos, somos chamados a viver com uma mentalidade de vitória, sabendo que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está nos preparando para algo maior. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para crescer na fé, para aprender a depender mais de Deus e para sermos mais semelhantes a Cristo. Isso não significa que não sentiremos dor ou sofrimento, mas que, mesmo no meio da dor, podemos encontrar paz e consolo em Deus. Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza. E em sua presença encontramos a força para continuar. O caminho cristão é um caminho de constante transformação. E muitas vezes, as situações difíceis são aquelas que mais nos ensinam sobre o amor de Deus e sobre o verdadeiro propósito da nossa vida. Ao confiar em Deus, podemos superar as dificuldades, não pela nossa própria força, mas pela graça de Deus que nos capacita a fazer o impossível. Ele nunca nos deixa sozinhos e sempre nos guia com sua mão amorosa, nos conduzindo para a vitória, não apenas sobre as circunstâncias externas, mas também sobre os inimigos internos, como o orgulho, o egoísmo e a falta de fé. Ao seguirmos a Cristo, podemos ter a certeza de que Ele estará conosco em cada passo da nossa jornada e que, no fim, Ele usará até os momentos mais difíceis para nos aproximar dEle e nos tornar mais como Ele.